Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Espero que todos estejam muito bem, tranquilos aí nessa manhã de domingo ensolarada, manhã que o Senhor nos preparou. Hoje nós vamos estudar a lição 3 da revista da editora Betel, editora do nosso ministério, com o tema Diante do caos iminente, Deus nos concede escape. Amém? Eu acho que é uma coisa que a gente sempre, na nossa caminhada cristã, tem observado o escape do Senhor, né? E dentro dessa temática, a gente vai tentar destrinchar aí o que seria esse escape, que em alguns momentos pode ser traduzido como livramento, salvação, né? E a gente vai observar isso. Então, dentro desse terceiro trimestre, nós estamos trabalhando o tema, né, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias, e observando como pessoas, né, conseguiram superar tantos desafios, né, em tempos de guerra, escassez e angústias. Os textos de referência desta aula, desta lição, estão lá em Êxodo, no capítulo 14, do verso 22 a 24 e 26. E diz assim: E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros, e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem. Esses são os textos de referência da nossa lição. O texto áureo da nossa lição é o versículo que está em Êxodo, capítulo 7, verso 2: Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. A verdade aplicada diz assim: O Senhor Deus é poderoso para levar adiante os propósitos para com o seu povo. Esses são os tópicos da lição que nós vamos observar, né, nesse momento, né? O cuidado de Deus na crise, Deus vê o nosso sofrimento e a hora de agir, né? Então vamos lá. Quando a gente se depara com esse texto da travessia do Mar Vermelho, um momento, né, histórico para Israel e milagroso também, a gente precisa observar algo. Deus, além de ter um relacionamento conosco, ele pretende nos dar experiência. Ele pretende fazer com que a gente, em vida, acumule experiências, né? Somatize momentos de relacionamento profundo com ele. E quando ele ouve o gemido do povo no Egito e começa a empreender uma missão para Moisés, ele prepara uma grande experiência para Israel. Experiência essa que seria pregada, ministrada e cantada até hoje no Israel de hoje. Não são apenas os cristãos que acreditam na travessia do Mar Vermelho. Os judeus também acreditam e ainda fazem menção desse momento histórico. A gente sabe que Deus, ele tira com mão forte os egípcios, o povo do Egito, não tira esse povo de mãos vazias. Esse povo sai rico de lá. Simplesmente para ir para uma terra que manaria leite e mel. O mais interessante é de que todo esse projeto que Deus tinha para esse povo fazia parte das promessas que ele fez para Abraão. Ele chegou a Abraão e disse: Você saibas que de certo que peregrina
será a tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão. E será afligida por 400 anos. Mas também julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E isso aconteceu de fato. A gente sabe que no dia em que o povo de Israel saiu do Egito, havia se completado 430 anos da estadia de lá. E eles saíram com ouro, com prata, com gado, porque Deus, ele promete, ele cumpre as suas promessas. Mas o mais interessante é a gente pensar nesse processo. A gente sabe que Noé teve 3 filhos e o povo de Israel veio, né, de Sem. É por isso que o povo de Israel é chamado de semita, né, porque eles são descendentes de Sem. Sabe que esse povo é um povo que recebeu uma promessa interessante de uma promessa interessantíssima de Noé, né? Simplesmente naquele momento em que ele se embebeda, e a gente começa a observar nesse momento de crise essa promessa sendo cumprida. O tópico 1 vai falar um pouco sobre o cuidado de Deus nessa crise. Primeiro a gente tem que entender que Moisés era um hebreu, foi criado no palácio, e todos esses fatos foram contribuindo para a missão que ele tinha, de libertar o povo dessa terra. Porque o nosso Deus, ele sempre prepara alguém ou algo para nos socorrer. A gente precisa entender isso, que dentro de um momento de crise, a história, a narrativa, ela está sendo orquestrada por Deus. Deus está regendo a história. Deus está regendo as narrativas. Às vezes a gente acha que simplesmente porque nós temos o livre-arbítrio de dizer sim ou não, de ir para a esquerda ou para a direita, a gente consegue anular a regência de Deus na história, mas não. O Senhor, ele cuida da história, ele vela pela história. No momento de crise como essa, ele está cuidando dos seus, ele está velando pelos seus. E o mais interessante é de que dentro dessas horas de adversidade, né, ele não abandona os seus. No momento em que Moisés nasce, a gente vai observar que antes, a Bíblia vai dizer que Deus ouviu o gemido do povo. Né? Deus, ele ouviu o gemido do povo. E o mais interessante é que dentro desse momento de sofrimento, o povo, até a liberdade de adorar a Deus, de Abraão, de Isaac e Jacó, ele havia perdido. Ele havia perdido. Então, dentro desse momento é que Deus começa a agir na história. É por isso que a Bíblia vai dizer que no capítulo 2, do verso 24, que ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se do seu pacto com Abraão, Isaac e Jacó. Não é que ele havia esquecido do pacto, mas é como se Deus estivesse falando ali, o narrador estivesse falando que depois que Deus ouviu o gemido, ele vai dar mais um passo no pacto que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. Essa é a ideia que esse texto ele traz. E o mais interessante é de que esse lembrou-se, ele também tem a ideia de que no momento em que Deus ouve o gemido, é como se ele tivesse pensado a respeito de Abraão, Isaac e Jacó. É como se Deus ele tivesse observando aquela conversa que ele teve com Abraão, Isaac e Jacó e de fundo estivesse observando aquela cena. E isso acontece porque a gente precisa observar que Deus ele não se atrasa,
o tempo dele é soberano e o tempo dele é perfeito. Ele havia falado que em 400 anos ele iria tirar o povo dele, aquela descendência de Abraão, e foi o que estava acontecendo. Então o povo hebreu ele recebe um fio de esperança quando esse homem é levantado para resgatar desse tamanho de jugo, esse jugo irrepreensível, esse jugo horrível que eles viviam no Egito, né? Então, dentro desse tópico 1, a gente precisa observar de que Deus não existe nada impossível para Deus, né? Não existe nada que seja difícil para Ele, que seja complicado para Ele. Essa história de sofrimento Ele está orquestrando, Ele está regendo. E no momento certo, Ele vai dar os passos que essa história precisa. Já no tópico 2, a gente vai entender como Deus ele vê o sofrimento do seu povo. Porque Ele vê, né? A gente entende que esse povo ele era obrigado a amassar barro, depois pilhar tijolos, e as construções de Faraó não podiam parar, né? E o mais interessante é de que esse povo que era marcado por sacrifícios e pactos estava sendo marcado por uma perseguição extremamente horrível. Mas o Senhor, ele estava preparando o juízo para Faraó. Porque a Bíblia vai dizer que desde a primeira praga até a 10ª, o Senhor, ele endurecia o coração de Faraó para trazer juízo a esse povo. É importante a gente perceber que desde a primeira praga, se Deus não endurecesse o coração de Faraó, ele já iria libertar o povo e esse povo sairia de lá. Mas esse não era o objetivo apenas de Deus, de libertar o povo. Ele era o objetivo de trazer juízo para o Egito, como a gente viu no versículo de Gênesis que nós lemos, né? Então, dentro dessas recusas que Faraó fazia, Deus agia e mostrava quem de fato governava a humanidade. A primeira praga foi a transformação da água em sangue. A segunda praga foi a praga das rãs, a terceira de piolhos, a quarta de moscas, a quinta pestes nos animais, e animais eram moedas naquela época, né? A sexta úlceras, a sétima saraiva, a oitava gafanhotos, a nona trevas e a 10ª a morte dos primogênitos. E a morte que talvez tenha culminado aí nessa decisão de Faraó, a morte do seu próprio primogênito. Dentro do envio das pragas, o Senhor, como eu disse, começa a executar o seu juízo aos deuses do Egito e aos egípcios, né? É uma coisa tão interessante que até na história do Egito a gente percebe que existe essa dinâmica, né, de falar sobre esse momento. Então, em um momento de aflição e dor, Deus diz ao seu povo para se preparar para realizar uma grande festa. O tempo do sofrimento daquele povo já estava acabando. E aí a gente começa a observar que diante de uma crise, né, a gente tem que parar de observar os momentos de crise, de sofrimento, como um momento em que o Senhor não está conosco. Porque, como eu disse, Ele está orquestrando a história e Ele tem domínio sobre toda a história, né? E após o consentimento do faraó em libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, diante da morte dos primogênitos, nós começamos a observar a saída, o êxodo de fato, né, do povo de Israel. Os próprios egípcios, né, se apressaram os filhos de Israel que saíssem da sua terra. E deram ouro, deram prata, deram animais, mas o faraó, ou melhor, o juízo para Faraó não terminou por aí. Deus ele ainda precisava dar um ultimato
para esse homem. Deus leva esse povo, né, na frente do Mar Vermelho, em meio ao Mar Vermelho, e eles aparentemente se veem encurralados entre o exército de Faraó e o mar. É importante a gente perceber que dentro, mesmo o mar e o exército, eles não são maiores que o nosso Deus. Eles não são maiores que o nosso Deus. E Deus, ele olha, ele fala para Faraó, para Moisés, para que ele marchasse, para que ele não temesse, porque ele iria pôr fim ao exército de Faraó. E é o que acontece. Ele abre o mar, o povo passa, e durante a travessia do povo egípcio, o mar, ele volta ao seu estado normal e dizima a todos do Egito. Então a gente precisa observar que o Senhor, ele cuida de todas as coisas. Ele dissipa um exército que poderia se vingar futuramente. Ele traz juízo a um povo que fez sofrer os escolhidos de Deus, e ainda traz prosperidade em tempos de crise. Nós estamos em Cristo, meus irmãos, nós não estamos em crise. Nós estamos em Cristo. Os impactos da crise, eles podem bater na nossa porta? Podem. O sol nasce para todos. Mas a gente precisa entender que o nosso Deus, ele deve ser a nossa porção. O nosso Deus, ele precisa ser a nossa porção. E é o que acontece quando a gente, no momento de crise, começa a observar que Deus, ele cuida de nós. Então, nesse momento de crise que você esteja vivendo, seja pela pandemia, seja pelas circunstâncias que têm batido na sua porta, saiba que Deus, ele pode abrir o seu mar vermelho para cuidar dos seus. É isso que a gente vê em Êxodo, no capítulo 14, no verso 26. Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. É momento da gente crer no Senhor. É momento da gente começar a observar que Deus, ele cuida de nós. Só para os irmãos observarem que dentro do Mar Vermelho, em 1987, Antônio Wright encontrou 3 raios de rodas de charrete dourada. E as corais, elas não se desenvolvem no ouro, né? Então, portanto, a sua forma original foi mantida. No entanto, a madeira que estava dentro do folheado de ouro se desintegrou, deixando muito frágil para a sua remoção. Aí a esperança de futuras edições é explorar as águas profundas com câmeras remotas em mini submarinos, né? Então, olha só, eles observando uma coisa que de fato aconteceu, né? E aí a gente tem a filmagem de uma roda de charrete incrustada, né, de coral. E essa roda de charrete incrustada no coral se compara a essa charrete encontrada no túmulo de Tutankhamon, né? Muito parecida. Então, podem ser achados aí do Mar Vermelho. É por isso que a gente precisa crer que Deus, ele tem controle de tudo nas suas mãos, né? A narrativa bíblica está aí para aperfeiçoar a nossa fé. Está aí para que eu e você abra os nossos corações e deixe e permita que a palavra de Deus ela fale conosco. Eu acho que num momento como esse que nós estamos vivendo, de um ano tão atípico, a gente precisa dar passos de fé. A gente precisa dar passos de esperança para que o Senhor possa
abençoar as nossas vidas. E sempre crendo que nós observamos em Efésios 3:20, que o Senhor é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Somente para ver a gente alegre? Não. Para a glória dele. Sempre para a glória dele. Amém? Deus abençoe os irmãos. Um ótimo domingo a todos.